Olá, eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom, conforme no vídeo anterior, hoje vou falar sobre o coração entregue a Deus, suas responsabilidades e recompensas. Vamos lá? Deus já fez e fará vários juízos sobre a terra por causa da maldade dos homens, mas Ele também tem um julgamento reservado para as obras feitas por seus filhos. Ele nos julgará, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso significa que cada um de nós terá um julgamento individual diante de Deus, no qual prestaremos contas das coisas que Ele nos deu. Não acredito que esse julgamento tenha como propósito nos condenar, mas sim nos recompensar. É no trono de julgamento de Cristo que os crentes serão julgados por tudo o que fizeram na terra. A obra de cada pessoa será apresentada naquele dia. Esse julgamento terá como propósito provar as motivações e as intenções do nosso coração naquilo que temos feito. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5: Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Se fizermos alguma coisa com a motivação ou atitude errada, nossa obra será queimada pelo fogo, assim como o lixo é queimado. Quando fazemos algo com a motivação correta, garantimos as recompensas na terra e no céu, conforme 1 Coríntios capítulo 3, do 11 ao 15, que diz: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Além disso, somos protegidos das consequências negativas caso atuássemos com a motivação errada. Mesmo que ninguém nos aplauda, não reconheça o que fizemos na terra ou não nos pague pelo trabalho que realizamos, receberemos a nossa recompensa, a nossa parte de Deus. Se o trabalho tivesse sido feito exatamente para Ele. Por essa razão, lembremos-nos de avaliar nossas motivações regularmente, sabendo que devemos fazer todas as coisas por amor a Deus. Quando nos sentimos forçados a fazer alguma coisa, com certeza nosso coração não estará ali. Embora Deus seja sempre fiel e amoroso conosco, de certa forma Ele compromete-se apenas com a porção do nosso coração que foi entregue a Ele. Alguns cristãos entregaram apenas 20% ou 50% de sua vida a Deus. Por isso não experimentaram a sua obra em áreas não comprometidas com Ele. Em consequência disso, esses cristãos frequentemente têm dificuldades e problemas em áreas da vida que não foram entregues e sentem-se frustrados e sem esperança em relação a elas. É possível que comecem a culpar Deus por não responder às suas orações ou podem pensar que o Senhor se esqueceu deles. Se você está nessa situação, pergunte-se a si mesmo:
Você continuará culpando Deus pelas orações não respondidas que abrangem áreas de sua vida que você não entregou a Ele? Persistirá em dizer que Deus se esqueceu de você? Será que você vai assumir a responsabilidade por não ter entregado seu coração completamente ao Senhor? Ou por ter retomado o domínio de algumas áreas? Está disposto a apresentar-se diante de Deus e entregar tudo a Ele? Chegou a hora de decidir. Se sua fé não flui do coração, então ela é apenas um reconhecimento intelectual ou consentimento mental de Deus e de seus caminhos. Sob tais condições, você não pode ter a expectativa de receber respostas dele. Creio que, se você, com humildade e em oração, examinar o seu coração, será confrontado com um espírito de independência naquelas áreas que não foram entregues a Deus. Você pode achar que, embora acredite que está servindo ao Senhor, na verdade, está apenas fazendo um ritual que mais se parece com um serviço, mas que não vem de uma motivação genuína de seu coração. Se lhe falta a motivação do amor, você não tem um desejo genuíno de servir a Deus e faz pouco esforço nesse sentido. Contudo, mesmo em meio ao nosso egoísmo e à nossa rebeldia, Deus continua a atrair-nos para Ele. Seu Santo Espírito guia a nossa vida, motiva-nos e convence o nosso coração, operando em nós, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 13, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Contudo, Deus nunca nos empurra e nem nos obriga a fazer qualquer coisa. O modo divino de alcançar-nos contrasta com o modo que Satanás opera. Sua maneira de aproximar-se de nós é diferente da maneira de Satanás, cujos demônios tentam empurrar-nos e nos pressionar a fazer certas coisas ou nos colocar em armadilhas a fim de nos levar a pecar e a destruir a nossa vida. O inimigo deseja, mais do que qualquer coisa, usurpar o lugar em que Deus habita dentro de nós, ou seja, o nosso coração. Lembrando a todos que o ser humano ele é composto de 3 partes, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quando o homem caiu, as 3 partes do homem se corromperam. O espírito amorteceu, perdeu a função de controlar a alma. O corpo se tornou a carne corrompida, caída. A alma, devido à árvore do conhecimento do bem e do mal, ganhou uma vida própria. Nossa alma é nossa personalidade, nossa pessoa, ou seja, o nosso eu. Na verdade, recebemos de Deus tanto quanto damos a Ele. Quando retemos algo do Senhor, Ele certamente reterá alguma coisa de si para nós. Então, temos a oportunidade de recebermos um novo coração e o dom do Espírito Santo por meio da fé em Cristo Jesus. Como já falamos, essas mudanças são essenciais para experimentarmos uma genuína e contínua transformação, ou seja, mudança em nosso coração. Creio que tudo que foi falado até aqui abriu os seus olhos para a corrupção do seu coração e para a sua inabilidade de reverter isso. Se você reconhece que precisa de Deus para mudar o seu coração e está disposto a receber a sua vida a Ele por completo, a render a sua vida a Ele por completo, faça isto o mais rápido possível. Confie que Deus o ajudará a entregar todas as áreas do seu coração para serem transformadas por Ele. Pois, como diz a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deixe o seu like, é só tocar neste polegarzinho abaixo do vídeo, no lado esquerdo. Se inscreva no canal, também abaixo do vídeo, porém do lado direito.
E se você não recebeu o Senhor Jesus como teu único e eterno Salvador, faça isto o mais rápido possível. Procure a igreja mais próxima de você, para se cumprir em tua vida o que está escrito no livro de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E no versículo de número 11 está escrito, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Jesus está à porta e buscará a sua igreja. Breve será sua vinda. No próximo vídeo falaremos sobre as várias funções do coração cooperando com a obra do Espírito Santo para transformar o nosso homem interior. Lembrando que o Rei Jesus tem um reino perfeito e completo para vivermos eternamente uma vida de gozo, ou seja, de alegria, e de glória também. Lá não haverá mais dor, lágrimas, enfermidades ou morte. A palavra de Deus nos garante que o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu o que não chegou ao coração do homem, isto é o que Deus tem preparado para todos nós. Um grande abraço a todos vocês e que Deus, o Deus vivo de Israel, abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.